Olá, pessoal! Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, estejam saudáveis, estejam sempre confiantes no Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa classe de juniores. Hoje nós vamos continuar estudando a história desse livro que conta o início da nossa história, o início da história do povo de Deus. E a lição de hoje é a lição de número 10. O título dela é Deus faz uma promessa para Abraão. O texto base da nossa lição está em Gênesis, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 6. O meu nome é Daniela Araújo e eu sou professora da classe Juniores 3. Nós vamos iniciar então, vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor que conduza o nosso aprendizado, que possamos aprender e crescer mais um pouco hoje na presença dele. Vamos fechar os nossos olhos e falar com o nosso Deus. Senhor Deus, na tua presença nos colocamos, agradecidos ao Senhor, porque podemos estudar a tua palavra. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos conduza nesse aprendizado, que possamos, ó Deus, conhecer um pouco mais de ti, que possamos ter a nossa fé fortalecida pelo que aprenderemos hoje, ó Deus. Cuide de cada criança, de cada professor e nos conduz, ó Deus, a fazermos a tua vontade com alegria e a vivermos confiantes nas promessas do Senhor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Agora eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês no nosso texto base, que está lá em Gênesis capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 6, e nós leremos esse texto. E aí na casa de vocês, leiam junto comigo, em voz alta, tá bom? Vamos lá à leitura da palavra de Deus. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Vocês já ouviram promessas de seus pais ou de outros adultos? Nós ouvimos e fazemos promessas todos os dias, né? Mas as promessas que os nossos pais nos fazem, né, que as pessoas com quem a gente convive nos fazem no dia a dia, normalmente são promessas possíveis de serem cumpridas. E nós ficamos na expectativa de que aquela promessa seja cumprida, que ela se realize, porque ela é uma promessa possível de se realizar. Mas e se alguém nos prometesse algo impossível de acontecer? Será que nós ficaríamos confiantes na expectativa de que aquela promessa se cumpriria? Por exemplo, se o pai ou a mamãe de vocês prometesse que vocês nunca mais ficariam doentes, será que essa é uma promessa possível de se cumprir? Ou se alguém nos prometesse que a gente poderia apenas brincar para o resto da vida, que a gente não precisaria fazer mais nada, só brincar, só jogar. Ou se alguém nos dissesse que nós nunca mais precisaríamos ouvir um não, que a gente nunca mais iria ouvir não como resposta, que tudo que a gente quisesse poderia ser feito, poderia ser realizado. Essas são promessas possíveis de se cumprir? Ou elas são impossíveis? Se alguém nos prometesse algo assim, nós ficaríamos
com expectativa de que isso se realizaria ou a gente diria, ah, isso não vai acontecer, porque isso é impossível? E foi isso que aconteceu com Abrão. Nós vimos, né, nas aulas anteriores que Abraão recebeu de Deus um chamado. Abraão foi chamado a sair da sua terra, a deixar tudo para trás e ir para uma terra que Deus mostraria ainda qual era. E ele confiou no Senhor. O Senhor prometeu que daria a ele uma descendência numerosa, que a partir dele viria um novo povo, e Deus daria a esse povo um lugar para morar. E Deus também prometeu que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da família de Abraão. Só que havia um problema para essa promessa se realizar, e por isso essa promessa parecia impossível. Sara, a esposa de Abrão, era estéril. Estéril é a mulher ou o homem que não podem ter filhos. Sara não podia ter filhos. E aí nós vemos o porquê da dúvida de Abrão. Ele se questionou de como a família dele daria origem a tantas famílias da terra, abençoaria a todas as famílias da terra, se ele não podia ter um filho. E aí ele teve esse momento de dúvida, né? Embora ele confiasse no Senhor, o fato de essa promessa ser impossível aos olhos humanos de se realizar, trouxe dúvida ao coração de Abrão. Mas será que para Deus há impossíveis? Será que existe algo que Deus não possa fazer? E essa dúvida de Abraão é o que nós vemos no nosso texto base de hoje. Nós vemos o que aconteceu quando Abraão teve essa dúvida. O Senhor, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe tudo que nós estamos sentindo, tudo que nós estamos pensando. E aqui com Abraão, então, Deus foi ao encontro dele. Deus foi até Abraão, porque ele conhecia essa dúvida que havia no coração de Abraão. E o Senhor foi até ele para conversar com ele. Então Abraão coloca diante do Senhor todos os seus questionamentos. Nós vemos, né, aqui Deus chegando a Abraão e ele fala: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Deus conhecia o que estava acontecendo no coração de Abraão e Deus já chegou falando com ele para ele não ter medo, que Deus era o escudo dele e que o galardão dele seria muito grande. E aí Abrão conversou com Deus. Ele falou com Deus. Ele respondeu e falou: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Aqui no versículo 2 de Gênesis 15. Naquela época, quando o homem não tinha descendentes, quando ele não tinha filhos, toda a herança dele ficava para um servo da casa, uma pessoa que trabalhava na casa. E então Abraão falou para Deus qual era a preocupação do coração dele. Ele estava preocupado. Senhor, como esse galardão vai ser grande se eu continuo sem filhos? E quem vai herdar tudo que eu tenho é o meu servo Eliezer. Então ele falou com Deus. E nós podemos fazer isso também. Assim como Abraão falou com Deus e colocou diante de Deus tudo o que ele estava sentindo, todos os medos, todos os questionamentos, nós também podemos falar com o Senhor, o que quer que seja. O Senhor sempre vem ao nosso encontro. Ele sempre está pronto para nos ouvir. Até porque ele já conhece o que se passa no nosso coração. Basta que nós o busquemos. Então, a Bíblia fala aqui, a palavra de Deus fala que logo o Senhor respondeu. No versículo 4, não levou nada, foi uma conversa assim, ó, direta. Logo o Senhor respondeu, dizendo: não será este o teu herdeiro, não vai ser o seu servo que vai ser o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro.
Então o Senhor reafirmou a promessa. E para confirmar essa promessa, ele falou com Abraão que era para ele olhar para o céu e contar as estrelas. Eu coloquei essa imagem, né, de um pedaço do céu e de tantas estrelas. A dessa imagem a gente não consegue contar. Então, assim como as estrelas do céu, seria a descendência de Abraão. Contar as estrelas também é um trabalho impossível. E Deus sabe o nome de cada uma delas. Deus chama as estrelas, cada uma delas pelo nome. Então ele conhece todas as estrelas. E do mesmo modo como ele conhece todas as estrelas, né, algo que humanamente parece impossível, ele também pode realizar as suas promessas, ainda que elas pareçam impossíveis. E Abraão creu no Senhor. Ele creu que para o Senhor não há impossíveis. E quando Deus cumpriu essa promessa a Abraão, ele também estava dando continuidade à promessa que ele havia feito a Adão e Eva, de que nasceria alguém que seria o nosso Salvador. E esse Salvador viria da linhagem de Abraão. Então nós vemos Deus desenhando toda a história até chegar na vinda de Cristo, de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. E mesmo que no caminho tenham acontecido coisas com o objetivo de impedir que isso acontecesse, como o dilúvio, como o fato de Sara ser estéril, são coisas que, humanamente falando, poderiam ser impeditivos para essa promessa, a promessa do Salvador, não se realizar. Mas Deus, ele foi tirando, ele vai construindo a história e todos os obstáculos não são nada, porque o Senhor cumpre as suas promessas. Hoje nós sabemos que a promessa feita a Abraão foi cumprida. Hoje nós já temos o nosso Salvador. Ele já veio, ele já morreu, ele já ressuscitou, ele já nos garantiu a vida eterna, né? E isso é mais um motivo para nós confiarmos, para nós termos certeza de que Deus faz aquilo que ele disse que vai fazer. Então, do mesmo modo, nós podemos, assim como Abraão esperava o Salvador, hoje nós podemos esperar que o nosso Salvador vai voltar. Ele veio e ele voltará. A linha do tempo mostra isso. Essa linha do tempo, ela mostra tudo acontecendo, tudo contribuindo para que o nosso Salvador viesse. E ele veio e ele um dia vai voltar. Então nós podemos confiar no Senhor. Nós podemos invocar o Senhor e chamar por ele e contar para ele em oração tudo o que nós sentimos, porque ele sempre estará lá para nos ajudar, para acalmar o nosso coração, para nos dizer: não precisa ter medo, não precisa ter medo, porque eu estou com você. É isso que o nosso Deus faz. Ele é assim. E esse versículo que eu coloquei tá em Salmo 50, versículo 15, que diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Abraão buscou o Senhor veio até ele e todas as suas angústias foram dissipadas ali naquele momento, né? Como ser humano, ele teve outros momentos de dúvida, mas em todos esses momentos, o Senhor esteve com ele e o Senhor está conosco também. E vocês podem buscar o Senhor. O nosso versículo para memorizar na semana é o versículo que nós lemos no nosso texto base, versículo 6, Gênesis 15, que diz assim: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Gênesis 15, 6. Ele quem? Abrão. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. O Senhor tornou Abrão justo, ele salvou Abrão, e por isso Abrão creu no Senhor. Vamos falar junto comigo mais uma vez? Todos juntos.
ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Gênesis 15, 6. A sugestão de atividade que nós temos para vocês é que vocês façam uma linha do tempo com os fatos que nós já estudamos até agora. Então, desde lá o início, a criação, e vindo até hoje, né, desse encontro de Abraão com Deus, quando Deus acalmou o coração de Abraão, façam uma linha do tempo, vocês podem escrever, podem também desenhar, colorir, do jeito que vocês preferirem. E peçam para o pai e a mãe de vocês tirarem uma foto e mandarem no nosso grupo, que na próxima aula as fotos de vocês vão aparecer no nosso vídeo, tá bom? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse momento que tivemos juntos. Te agradeço pelo que nós estudamos. Muito obrigada, Deus, porque nós podemos confiar no Senhor, porque o Senhor é o Deus que faz o impossível. Que o Senhor renove em nós essa esperança, que o Senhor nos dê fé, nos dê confiança e que assim possamos buscar ao Senhor em todos os momentos. Nos abençoe e nos guarde, dê a todos, ó Deus, a todas as famílias, uma semana de paz e que o Senhor traga cura sobre a nossa terra, que logo possamos estar juntos presencialmente. É o que clamamos ao Senhor e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana a todos. Deus abençoe a todos e até mais. Tchau.